Espírito de adoração, abaixa a cabeça, feche seus olhos, como temos feito toda quinta-feira. Nós vamos orar pelas nossas famílias, Quinta-feira o culto tem um nome, o culto das famílias, e nós vamos dedicar agora um tempo para isso. Apresente a sua família ao Senhor, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus avós, tios, primos, quem o Senhor mostrar para você, apresente ao Senhor. Não pede por você não, pede pela sua família. Se você quiser agora se aproximar da sua família para orarem juntos também, aproveite isso. Em nome de Jesus, lute pela sua família em oração, não desista. Sei que às vezes parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu sei que pode ter alguém na sua casa que já é um caso perdido, segundo os nossos olhos. Ou você já ouviu, esse aí é um caso perdido, esquece dele, esquece dela. Mas você também já foi um caso perdido. E Deus te resgatou, Deus te buscou, Deus te chamou. Porque Deus tem um propósito. Crê que Deus tem um propósito para sua família. Se por acaso é o seu casamento que está por um fio, fala com Deus, fala: Senhor, não deixa não, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, do casamento dos meus pais. Pode ser que na sua casa está um inferno, seus pais brigando todo dia. Pede para Deus interferir nisso. Pede para Deus entrar nessa história. Pede para Deus mudar de verdade a história da sua casa, a história da sua família. Pode ser que a sua família está vendo uma crise financeira tremenda. Essa é a hora de você falar com quem resolve. Fala: Senhor, lá em casa está difícil, está faltando, não tem condições. Fala com Deus, intercede pela sua família, creia. Tenha fé de que a sua casa é a casa do Senhor, sua família é do Senhor, que o diabo não tem mais vez nem voz sobre a sua casa. Fala com Deus, fala: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus cada ação maligna contra a minha casa, contra a minha família. Pede para Deus acampar os anjos dele na entrada, na saída, em nome de Jesus. Tirar de dentro da sua casa aquela vizinha fofoqueira. Fala com Deus: Deus, expulsa essa mulher da minha casa. Ou é um amigo invejoso, fala: Senhor, tira esse cara daqui de dentro de casa, tira essa pessoa do nosso caminho. Em nome de Jesus, ore pela sua família, não desista do seu lar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, neste propósito de oração, orando por nossas famílias, intercedendo pelo nosso bem mais precioso, a nossa primeira igreja, que é a nossa casa. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor ama o nosso lar, que o Senhor ama a nossa família. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, ó Deus. Coloca a tua mão, ó Pai, sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos pais, sobre os nossos avós, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes. Não permita, ó Pai, que a morte, o pecado, os vícios destruam nosso lar, Senhor. Nessa noite profetizamos sobre a nossa casa, que a nossa casa é um local de bênção, que a nossa casa é um local de prosperidade, que a nossa casa é um local de respeito, que a nossa casa é um local de amor. Em nome de Jesus. Se há, ó Pai, rancor, se há mágoas, se há portas abertas para o diabo entrar, nessa noite, em nome de Jesus, nós fechamos no nome de Jesus. Nós, ó Pai, profetizamos que a nossa casa é do Senhor, que não tem mais porta aberta, ó Deus. O diabo não vai ter mais vez, não vai ter mais voz sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Cremos na vitória sobre o nosso lar, em todas as áreas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, e ao sentar, fale para o seu irmão: meu irmão, a sua casa é um local de bênção. Amém. Glória a Deus. Bom, e essa bênção tem que começar a partir de você, tá bom? Não adianta nada
os outros mudarem, os outros serem transformados, se você continuar essa carne de pescoço aí. Então, muda você para que o outro mude também. Amém? Amém? Glória a Deus. Por falar em mudança, nós estamos aí com esse tema, derrubando, porque é tempo de avançar e não tem como avançar se tiver gigantes na nossa frente que impede a gente de ir mais além. Por isso nós temos que derrubar muitos gigantes e estamos esse mês aprendendo isso, derrubando alguns gigantes, porque ou ele sai da frente ou vai ser atropelado. Amém? Amém. Muito bom, porque precisamos avançar. Tem coisa a mais para a gente aí? Obrigado, meu irmão. A gente tem que ir avançar e esses gigantes aí não podem mais impedir a gente de crescer e amadurecer e, enfim, romper. E hoje nós vamos falar de um gigante, que esse aí é esquisito. Esse, a gente não derrotar ele tem impedido muitas pessoas de avançar. É um gigante chamado hipocrisia. Esse aí tem sido difícil de superar. Muitos têm parado no meio do caminho, muitos não estão conseguindo crescer, avançar na fé, por conta desse gigante chamado o quê? Hipocrisia. Para você entender hipocrisia, hipocrisia é o seguinte, antes que eu me esqueça, meus irmãos, você sabe que os nossos cultos são gravados, além de ao vivo, também passa no YouTube, né? Edita e também está no nosso canal do YouTube. Então você pode ser bênção para alguém, compartilhando, tá bom? As mensagens, os cultos, seja um missionário virtual. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, hipocrisia para você entender na prática. Imagina você torcer para o Cruzeiro e toda vez que o Atlético faz gol, você comemora. Faz sentido? Mas vocês entenderam? Para você entender hipocrisia, é isso na prática. É você falar uma coisa, falar que é uma coisa, e na prática ser outra. Então eu sou cruzeirense, Deus me livre, mas eu falo que sou cruzeirense, só porque tem alguns aqui, né? Eu falo que eu sou cruzeirense, mas quando o Atlético faz gol, eu falo, yes, beleza. Gente, tem sentido. Mas muitos fazem isso. É estranho, né? Pois é. Então abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15, versículo 7. Mateus capítulo 15, versículo 7, tá bom? Se você não tem Bíblia, tem uma ou duas lá atrás que você pode pegar para você. E outra coisa, se você ficar esquecendo Bíblia na igreja, eu vou dar para os outros, hein? Então não esquece Bíblia na igreja não. Mateus capítulo 15, versículo 7. Vitória botou a colinha para a gente aí, diz assim: Hipócritas, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, então o hipócrita é aquele que fala uma coisa, mas faz outra. Ou manda você fazer algo que ele não faz. Jesus combateu muito isso. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração, conhecia o pensamento, sabia da intenção e via que o negócio estava esquisito. E via que muitos honravam ele com os lábios, mas o coração estava, longe, distante. Muitos não avançam na fé por causa disso, porque não decidem se são ou se não são, porque não decidem se são de Jesus ou se são do mundo. Muitos não avançam porque honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Ainda Mateus, agora vai lá no capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 37, tá bom? Mateus 5, 37.
Mateus capítulo 5, versículo 37. Diz assim: seja porém a tua palavra. Vamos lá, de novo. Seja porém a tua palavra. E o que passar disso vem de quem? Ou seja, por isso que muitos não conseguem se firmar na fé, por isso que muitos não conseguem avançar, por isso que a hipocrisia é um gigante, porque a pessoa é, mas não é, tá, mas não tá, honra com os lábios, ou seja, eu sou de Jesus, mas o coração está em outra coisa. Por isso que esse gigante tem que ser derrotado, porque a palavra diz, ou você tá, ou você não tá, ou você é, ou você não é. O que passar disso, o que fica em cima do muro, o que fica tolar e tocar é o que? É do maligno. Então por isso que a hipocrisia tem que dar um bicudo nela, tem que vencer esse gigante para a gente conseguir avançar. Amém? Amém? Mais uma característica aqui da hipocrisia é quando nós vestimos uma camisa, mas torcemos para outro time. Um exemplo, vai lá em Êxodo 17, eu vou te ensinar mais um nome que Deus é conhecido. Êxodo 17. Êxodo é fácil de achar, segundo o livro da Bíblia, tá bom? Êxodo capítulo 17, versículo 15. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Êxodo 17, versículo 15. Amém? Acharam? Glória a Deus. Diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, ou Jeová Nissi. Jeová Nissi significa: o Senhor é a minha bandeira. O que acontece? Por que o hipócrita é aquele que veste uma camisa, mas torce para outro time? No esporte, eu tenho certeza, por exemplo, continuando esse exemplo aí, desses dois times, Cruzeiro e Atlético. Se o cruzeirense, quem é cruzeirense aqui? Muito bom. Se eu chegar hoje e te der uma camisa do Atlético, você aceita? Ou às vezes, a gente até faz assim: sai para lá com isso daí, na minha casa vai virar pano de chão, não é isso que a gente faz? Eu vesti camisa do Atlético, no meu caso é o Vasco, né? Não, me dá uma camisa do Vasco, sai fora de jeito nenhum, se me der eu faço de pano de chão, não é assim que a gente faz? Não quero não, de jeito nenhum. Não, mas toma aqui, é presente, sabe para lá com esse presente? Eu torço para esse time aqui, eu nunca vou vestir essa camisa, não é assim que a gente faz? Por quê? Nós temos a bandeira, um time, né? Sou flamenguista e não visto camisa do Vasco. Sou cruzeiro e não visto camisa do Atlético, porque o meu time é esse aqui. Agora, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então nós temos a bandeira do Senhor, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso time. Aí sabe o que eu escuto? Ah, pastor, mas sabe como é que é, né? Me convidou, tem que ir para não desagradar. Ah, pastor, mas sabe como é que é, né? Tem que... E a gente releva, mas pastor, Deus sabe, né? Pera aí, com o seu time você não troca camisa, mas com Deus você veste todas as camisas? Como é que é isso? O Senhor é a nossa bandeira? Agora com o time vira pano de chão, até posta assim: eu ganhei essa camisa e taquei fogo. Na camisa do Vasco, nunca faz isso. Eu peguei e taquei fogo nessa camisa. Agora, se o outro time, vocês sabem que é outro time, né? O time do Didi, vou botar assim, o time do Didi lá, ó, ou do Sassá, sabe quem é ele, né? Tá bom, do diabo, de Satanás, beleza. O time dele: ah, pastor, eu tenho que ir porque todo mundo foi, eu tenho que estar lá. Meu irmão, o nome disso é hipocrisia. Com futebol você não abre mão, mas com Deus você cede e inventa várias desculpas. Deus sabe, é para não ofender, é para não sei o quê. Ah, pastor, mas foi um convite, foi tal. Meu irmão, ou você joga no time de Deus ou do Didi, ou um ou outro.
senão o nome disso é hipocrisia. Abre lá em Tiago 4,4. Para você ver que o negócio é sério, e não sou eu, mas o Senhor. Gente, por favor, não é indireta para ninguém, nem quem está me ouvindo ali. Já estava no cronograma da série de mensagens, tá bom? Como Deus já está no amanhã, então pega aí. Como Deus já está, né, depois de amanhã ainda, então a culpa não é minha. Tiago 4,4. Tiago 4,4. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se o Senhor é Jeová, ele ensina a sua vida, se Ele é a sua bandeira, se você fala que é de Jesus, esse gigante de hipocrisia tem que ser vencido, porque não tem como você jogar no time, jogar no outro, ou você veste uma camisa, ou você veste a outra. Qual time você está? Isso que a gente precisa definir, porque nós lemos anteriormente, seja sim ou seja não. O que ficar meio assim é de quem? É do time do troço ruim. Não foi isso que a gente leu? Então nós precisamos abrir mão da hipocrisia, porque ela está impedindo a gente de crescer e de avançar. Se você é do time de Jesus, veste a camisa de Jesus e joga no time de Jesus. O outro time é seu adversário, você não vai jogar lá. Agora não adianta nada você estar no time de Jesus e torcendo para outro time. É o que Tiago acabou de falar. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não sou eu, é o texto claramente falando. Ou você joga no time A, ou joga no time B. Um ou outro. Qual time você joga, né? Jeová ensina a sua vida, é a sua bandeira? Mas você já parou para pensar que Deus prova também a nossa hipocrisia nas crises? Isso é algo que eu penso bastante sobre isso. Sabe quando que nós somos muito hipócritas também? Nas crises. Será que as crises que Deus manda para a nossa vida, né, Deus provando se a gente confia nele ou não? Porque cantar aqui, Senhor, confio, qual foi a música hoje? Preciso de ti, não, foi aclama o Senhor, e a outra? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas e tal. Mas o primeiro obstáculo escorrega. Primeira crise já entra em desespero. Primeiro probleminha já, Deus, eu vou morrer, e já faz um monte de burrada. Será que Deus não manda crises para provar a sua hipocrisia? Será que as crises não é Deus falando, agora eu vou ver se você realmente crê em mim ou não? Lembra da história de Abraão? Abraão, sei que você ama seu filho, muito precioso, mas eu quero ele. Aí o anjo parou e falou, peraí. Deus viu que você de verdade entregou seu filho. As crises também servem para provar se o que você canta, se o que você fala, se o que você prega é real. Porque é muito fácil cantar e adorar quando está tudo tranquilo. Aliás, é muito fácil ser crente aqui na igreja, no meio dos crentes, não é? É lá fora que a gente é provado se nós somos hipócritas ou não. É diante de um outro time que nós temos que provar que camisa é a nossa. Não, aqui eu sou de um time, agora na escola eu já sou outro time, no trabalho eu já pertenço a outro time. Uai, não está esquisito isso? Assim é a vida com Deus. Crente aqui, ali não é não, lá é mais ou menos, lá é de vez em quando. Meus irmãos, de Deus não se zomba. Não se zomba. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. E nós também somos hipócritas quando seguimos a Deus, seguimos a Deus, né? E não os seus mandamentos. Seguimos a Jesus e não aquilo que Ele nos ensinou. E eu separei alguns aqui, para a gente ver que às vezes
gente dá uma escorregada e cai na hipocrisia. Quer ver? Uma coisa que o Senhor nos ordenou a fazer, Marcos capítulo 12. Se a gente fala que é de Jesus, tem que cumprir as ordens dele, não é isso? Senão essa conta não fecha. Marcos capítulo 12. Muitas das vezes nós somos hipócritas em relação ao amor. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus dá aqui um mandamento para nós: amar a Deus e ao próximo. Suas atitudes mostram que você ama a Deus mesmo? Por exemplo, se você pega um casal apaixonado, dá para ver que está apaixonado ali, né? A pessoa se perfuma, a pessoa chega antes da hora ainda, né? Para estar com o outro, com a outra. A pessoa, ela zela pelo bem da outra, ela cuida das coisas da outra pessoa, porque ama. Que ama, se importa. Você é assim com Deus e com as coisas de Deus? É algo da gente pensar, será que realmente você ama ao Senhor? Ou não é só da boca para fora? Ou você apenas não o busca para ter algo dele? Então é hipocrisia a gente falar que é de Jesus e não cumprir os mandamentos dele, que é amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. E ele fala também, né, ao próximo. Coisa difícil isso. Amar ao próximo não é fácil. Eu não vou ser hipócrita e falar que é fácil. Eu sei que não é. Mas, vai lá em 1 João 4:20, para você achar aí. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é o quê? Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Meus irmãos, então falar que é de Jesus, falar que levanta a bandeira que é cristão, e não amar a Deus com todo o seu ser, e não amar ao próximo, é um hipócrita, é um mentiroso. Tá bom, pastor, eu vou amar minha família. Jesus também falou: ame os seus inimigos. Para você entender, cruzeirense, ama os atleticanos. Eu sei que é doído. Aí, ó, o Celso está praticando isso aí, né? Eu já estou assim orando. E eu falo com a Gabi, duas coisas para ela. Falo, Gabi, primeiro, aliás, 3 coisas. Eu estou na academia, eu tenho 8 anos ainda para eu treinar. Sabe por quê? Porque quando ela fizer 18 anos, quando for uma bênção lá em casa, vai olhar e vai falar: nossa, olha o tamanho do pai dela. Por isso que eu estou treinando lá, para já causar esse impacto. Segunda coisa que eu falo para ela: quando alguém vier aí, bisbilhotar, você pergunta o seguinte: tem chamado para pastor? Se não tiver, sai fora. E o terceiro: qual que é seu time? Então eu estou treinando ela nisso aí, porque se aparecer um vascaíno lá em casa, Deus sei que me dá muito amor. E é esse tipo de amor, é amar aqueles que você não tem afinidade. É amar o chato, é amar o cruzeirense, é amar o atleticano, é amar o vascaíno, é isso aí. Mas se você não faz isso, acabamos de ler, você é um mentiroso. Você não pode falar que é de Jesus, porque esse foi o mandamento dele. Amém? Segunda coisa que nós somos hipócritas, Marcos capítulo 11. Segunda coisa que nós somos hipócritas e acontece bastante. Marcos capítulo 11, versículo 25, é em relação ao perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25 diz assim: e quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando a gente não perdoa, nós somos hipócritas. Está vendo como a gente vai deixando esse gigante devorar a gente? O terceiro, Tiago capítulo 4, versículo 6. Terceira área da nossa vida ali que a gente é hipócrita e não percebe. Tiago capítulo 4, Tiago 4, 6. É a humildade. Quando nós não somos humildes, nós somos hipócritas. Sabe por quê? Tiago 4, 6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos ou orgulhosos, né? Mas dá graça aos humildes. Continuando, vai lá em Mateus 7, capítulo 1. Volta um pouquinho aí. Mateus capítulo 7, versículo 1. De 1 a 5 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão. Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O orgulhoso, soberbo, é aquele que também se acha melhor ou superior a outros. Meus irmãos, isso é hipocrisia. Acabamos de ler aqui, né? Então precisamos ser mais humildes, olhar para os nossos erros, olhar para nossas falhas antes de acusar ou apontar o dedo para o outro. Então não seja hipócrita sendo arrogante. Aliás, falando que é de Jesus, mas julgando o outro, falando que é de Jesus, mas se achando superior ao outro, falando que é de Jesus e não sendo humilde. O quarto mandamento do Senhor, que nós também somos hipócritas, é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. E através do serviço, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando você não cumpre o seu chamado, quando você não serve ao outro, quando você não serve a Deus, você não serve para nada. Você é um hipócrita, porque quem é de Jesus serve porque ele serviu. Jesus tinha tudo para ser servido, mas ele veio para servir. Então, se você fala que é dele, você precisa também servir. Pare e pense certinho, se você não pode servir de alguma forma, servir ao outro, servir a igreja, servir o reino. Então, quando você não serve, você é um hipócrita. Continuando aí, mais um, 2, 3, 4, é o quinto, quase terminando. Vai lá em Mateus 28. Quando você não evangeliza, você também é um hipócrita. O que é evangelizar? É você transmitir o evangelho. Mas olha o que Jesus mandou a gente fazer. Mateus 28, 19. Último capítulo de Mateus. Mateus 28, 19. E ele fala o seguinte. Esperar Vivi achar aí, achou? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando você não cumpre o que Jesus mandou você fazer, você também está sendo hipócrita. Jesus mandou aqui a gente fazer membro de igreja? Mandou fazer o quê? Discípulos. Você tem feito discípulos? Você tem pessoas que estão vindo após você? Você tem pessoas que estão seguindo os seus passos?
Você tem evangelizado através do seu testemunho? Se não, você está sendo hipócrita. Porque se você é de Jesus e não cumpre o famoso id, né? Então você está sendo hipócrita também. E por último, João 4. Vai lá, João 4. Nossa, tem um mosquitinho dentro do meu olho. João 4, 23. Somos hipócritas também, sabe onde? Na adoração. Por quê? Pagou? Mas está quase terminando já. João 4, 23. Diz assim. Só que você vai ficar sem a colinha agora. João 4, 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração é uma forma da gente também ser hipócrita, quando a gente adora de qualquer jeito, quando a nossa vida não é uma adoração ao Senhor, quando a gente não vive também aquilo que a gente canta. Quem não adora o Senhor em espírito e em verdade, também é um hipócrita. São esses que Deus procura. Então, se a gente fala que é de Jesus, a nossa vida tem que ser uma adoração ao Senhor. Se somos de Jesus, precisamos agir de acordo com isso. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 16. Tiago não, Tito, desculpa. Tito 1, 16. Pastor, onde fica Tito? Isso, vai achar Timóteo. Depois, Tito. Tito 1, 16. Ligou aqui? Oh, aí, ó. Na hora do Tito, pôs a colinha aqui, ó. Na hora que eu achei que vocês iam abrir a Bíblia. Acho que a luz está bem fraquinha hoje, né? Pois é, mas vamos lá que eu já estou encerrando, para a gente não ficar no escuro. Tito 1,16 diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Ou você é, ou você não é. Se você fala que é, haja como quem é. E para encerrar, tem um texto que me dá muito temor, que tem tudo a ver com essa mensagem de hoje. E esse gigante, se você não derrotar ele, se o gigante da hipocrisia, você não vencer ele, um dia você vai ouvir Mateus capítulo 7, versículo 21. E assim eu encerro. Mateus capítulo 7, versículo 21. Se esse gigante permanecer de pé na sua vida, se o gigante da hipocrisia, você não derrubar ele, Mateus 7, 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, precisamos derrubar esse gigante chamado hipocrisia. Se essa mensagem, algum ponto chamou sua atenção, fale com Deus agora. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, tenha o seu tempo com o Senhor. Tenha o seu tempo agora de você se resolver com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, não é se, mas é quando
você vai sim se encontrar com Jesus. Você vai sim ter um dia, estar um dia frente a frente com Ele. E Ele pode fazer essa pergunta: ei, quem é você? Senhor, cheguei, não te conheço. Mas Senhor, eu fazia. Hipócrita, não te conheço. Falava que era meu, mas não agia como quem era meu. Você não amou, você não perdoou, você não serviu. Em nome de Jesus, não seja pego dessa forma. Jesus pode falar: você não cumpriu o ID, não evangelizou, você não adorou a Deus, adorou a outras coisas, adorou outras pessoas, adorou a você mesmo, adorou ao dinheiro, adorou o seu carro, adorou muitas coisas, menos a mim. Hipócrita, não te conheço. Meus irmãos, a palavra foi bem simples: seja sim ou seja não. Jesus nunca forçou nada a ninguém. Se você não quer, vamos ficar muito tristes, mas a porta continua aberta. Aqui você entrou, você pode muito bem sair. Pode ser que o pastor chato vai lá fazer visita, insistir. Eu sou chato mesmo, mas você é livre para decidir se quer ou não. A decisão é sua. Só que um dia você vai ter que prestar contas a Deus de todas as suas escolhas e atitudes. Mas se for sim, então que seja sim. Se você é de Jesus, seja de Jesus. Para de paquerar o mundo, para de namorar o mundo, para de ter amizade com o mundo. Sabe por quê? Isso é ser inimigo de Deus. A hipocrisia é um gigante que tem que ser derrubado, meu irmão e minha irmã. Se ele não cair, você não vai subir. Se ele não cair, você que vai cair. Ou ele cai, ou você cai. Ou a hipocrisia cai, ou você cai. Então nós vamos orar. E se você quer nessa noite, meus irmãos, essa mensagem serviu demais para mim também. Em muitas áreas eu tenho sido hipócrita também. E eu preciso, em nome de Jesus, vencer isso na minha vida. Por isso, se você nessa noite quer vencer isso, fique de pé. Se você quer derrubar esse gigante em qualquer área da sua vida, fique de pé. Se você entende nessa noite esse gigante não vai mais me atrapalhar. Se você entende que você tem sido hipócrita, fala com Deus agora. Fala: Senhor, não quero mais. Eu entendo de verdade que eu sou do Senhor, eu tenho que levantar essa bandeira. Se você é do time de Jesus, meu irmão, joga no time de Jesus. Para de jogar nos dois times, não vai dar certo. Não vai. Não vai. Haja como se você fosse de Jesus, porque você é. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o seu caso? Então fala com Deus. Fala com Deus. Tem o seu tempo agora de você se arrepender, de você voltar atrás, de você consertar coisas, porque a hipocrisia é pecado, e o salário do pecado é a morte. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, ó Deus, diante desse gigante. Esse é grande, Deus, porque tem derrubado muitos, tem derrubado pastores, tem derrubado missionários, derrubado líderes, derrubado crentes, velhos ou novos na fé. Tem derrubado muitos, ó Deus, porque na igreja são uma coisa, mas nas redes sociais são outras. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Na roda de conversa é outra coisa.
aqui te adoram, mas no bate-papo falam palavrão, falam besteiras, fala baixaria, fala dos outros. Senhor, esse gigante de hipocrisia tem que ser vencido, Deus, porque é tempo de avançar, e se ele não sai da frente, nós precisamos derrubá-lo, Senhor. Por isso estamos aqui de pé, ó Deus, decididos a não sermos mais hipócritas, a não cedermos mais, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, o passado não pode nos dominar mais. Queremos viver essa nova vida, levantar a bandeira que o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi sobre nossas vidas. Levantamos a bandeira de que somos o Senhor, somos cristãos, pequenos cristos. Nos prendam se for preciso, nos matem se for preciso, tire tudo de nós, mas não vamos trocar de time, Senhor. Não vamos mais ceder. Podem rir da gente, podem, ó Deus, parar de falar com a gente, mas o nosso time é de Jesus. Quando o nosso time perde, a gente não troca de time, mas a primeiro probleminha a gente sai, a gente chuta tudo, a gente esquece, abandona o Senhor. Não queremos mais ser hipócritas, Deus. Não queremos mais que a hipocrisia nos vença, porque hoje, em nome de Jesus, ela está derrotada das nossas vidas. Levanta aqui, ó Pai, um povo seu, levanta aqui um time do Senhor, dispostos a jogar, a lutar, a batalhar, a competir e a se manterem fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos dê força, perseverança e coragem. Tira de nós, ó Pai, qualquer sentimento pelas coisas que o Senhor não gosta. Queremos gostar do que o Senhor gosta, ver o que o Senhor gosta, ouvir o que o Senhor gosta, falar do que o Senhor gosta, estar aonde o Senhor gosta, e parar de ficar, ó Deus, voltando para onde o Senhor já nos tirou. Muitos aqui, ó Pai, foram tirados da lama, mas continuam voltando para ela. Senhor, em nome de Jesus, não queremos ser mais hipócritas, e sim íntegros, verdadeiros, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Senhor, que o Senhor complete essa palavra no nosso coração, e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação do Teu Espírito esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, não teremos agora o último louvor, que o Jean está com a voz bem afitada, mas ore pela vida dele, tá bom? A vida do nosso menino Jean, para que ele volte às suas atividades normais. E nós estamos encerrando esse momento de culto. Antes de ir embora, faz uma oração silenciosa, você ao Senhor, e após essa oração, estamos encerrados. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.